Boa noite. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ampliou a restrição a drones perto da casa de Jair Bolsonaro. A AGU solicita a retirada de sites que usam técnicas de inteligência artificial e deepfake para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade tributária da Ceasa do Paraná. Terceira turma do STJ considera válido o empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada pela ICP Brasil. Empresas pesqueiras de Santa Catarina devem treinar tripulantes para operações de salvamento. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de abril, começa agora. O Conselho Nacional de Justiça realiza na próxima terça-feira, dia 7 de abril, o webinário nacional Acesso à Proteção e Qualificação da Resposta Judicial, divulgação do Ligue 180 e diretrizes para a tramitação das medidas protetivas de urgência. O encontro virtual vai discutir estratégias para ampliar o acesso a canais de denúncia e qualificar a atuação do sistema de justiça, principalmente na adoção de medidas protetivas de urgência. A iniciativa é realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Ministério das Mulheres e faz parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado pelos 3 poderes da República no início de fevereiro. O webinário tem como foco reforçar a articulação entre políticas públicas e o sistema de justiça. Entre as ações está a ampla divulgação da cartilha Tramitação de Processos de Medidas Protetivas de Urgência. O documento foi lançado pelo Ministério das Mulheres no ano passado. Dados recentes mostram a dimensão do problema. Somente no primeiro semestre de 2025, o Ligue 180 registrou mais de 594 mil atendimentos e 86 mil denúncias. No mesmo período, o Brasil teve 1.518 vítimas de feminicídio, o que corresponde a uma média de 4 mortes por dia. A participação no webinário é de graça e aberta a todos os interessados. Haverá emissão de certificado aos participantes. A inscrição pode ser feita no portal do Conselho Nacional de Justiça. O evento será realizado na plataforma Microsoft Teams e transmitido pelo canal do CNJ no YouTube. A Advocacia-Geral da União solicitou ao Google que remova dos resultados de busca da plataforma os sites que usam técnicas de inteligência artificial e deepfake para produzir imagens sexualizadas falsas de pessoas reais. A notificação teve como base um estudo da Fundação Getúlio Vargas que alerta que as principais vítimas sem consentimento disso são mulheres, crianças e adolescentes. Os sites chamados de Nudify se utilizam de inteligência artificial para despir pessoas em imagens reais, criando uma falsa nudez ou cena erótica. A pesquisa por expressões como essa, que levam a sites desse tipo, cresceram na ferramenta de buscas do Google Brasil desde meados de 2023. O levantamento é da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, ligada à Advocacia-Geral da União, que quer a adoção de 2 medidas no prazo de 5 dias. A primeira é a remoção dos sites de nudificação a partir de uma listagem exemplificativa, com mais de 40 links que estavam disponíveis no momento da notificação. A outra é a implementação de filtros algorítmicos para impedir indexação futura de sites similares. A notificação reforçou o entendimento já definido pelo Supremo Tribunal Federal. As plataformas podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros se não removerem ilícitos ao serem notificadas. Além disso, a AGU alertou que as empresas têm o dever de cuidado sobre esses conteúdos. Ou seja, independentemente de notificação, devem buscar impedir a circulação desse tipo de material que configure crimes graves, como é o caso dos nudes criados por IA sem autorização. A AGU destaca que o próprio Google já possui diretrizes nos termos de uso específicas a respeito de veiculação de imagens íntimas não consensuais, mas aponta que as medidas não têm sido suficientes para reduzir os riscos que as ferramentas de notificação carregam. Um exponencial crescimento de uma atmosfera misógina nas redes sociais também foi observado em outros países, segundo a Advocacia-Geral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ampliou a restrição a drones perto da casa de Jair Bolsonaro. Agora, o perímetro de monitoramento passa de 100 metros para 1 quilômetro.
O pedido foi feito pela Polícia Militar do Distrito Federal, que tem feito a vigilância de Bolsonaro na casa dele em um condomínio do bairro Jardim Botânico, em Brasília. O comandante do 19º Batalhão da Corporação solicitou a expansão do raio originalmente estabelecido por Moraes em decisão do dia 28 de março. De acordo com as informações fornecidas pela PM, a análise técnica demonstrou que o raio de restrição atualmente estabelecido em 100 metros é inadequado porque ainda possibilita a captação de imagens e dados em alta resolução, o que comprometeria a efetividade da prisão domiciliar de Bolsonaro. O ministro atendeu ao pedido feito pela PM, entendendo ser compatível com a realidade operacional e com o nível de proteção exigido no caso. Assim, Moraes determinou o seguinte: a proibição de sobrevoo de aeronaves remotamente pilotadas em um raio de 1 quilômetro da residência de Jair Messias Bolsonaro, sob pena de responsabilização civil e criminal dos infratores, e que a Polícia Militar abata e realize a imediata apreensão das aeronaves remotamente pilotadas que desrespeitarem a decisão, bem como efetuem a prisão em flagrante de seus operadores, comunicando-se imediatamente a esta corte. Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária para se recuperar de uma pneumonia bacteriana decorrente de uma broncoaspiração. Ao autorizar a ida do ex-presidente para casa por 90 dias, no dia 23 de março, Moraes determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro estava na Papudinha, como é conhecido, o 19º Batalhão da Polícia Militar. No dia 13 de março, ele precisou ser internado em um hospital particular para tratar da pneumonia. Após 2 semanas internado, ele obteve autorização de Moraes para continuar o tratamento em casa. A necessidade da prisão domiciliar será revisada após o fim do período determinado. A Justiça de São Paulo anulou a deliberação de uma assembleia que proibiu o consumo de cigarro em áreas comuns de condomínio. A deliberação teria sido tomada sem observar o quórum mínimo exigido, ou seja, 2/3 dos condôminos. A 35ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo afastou qualquer advertência ao morador por fumar em áreas comuns e determinou que o síndico não aplique sanções com fundamento exclusivo na interpretação ampliada da legislação estadual antifumo. O magistrado relator do recurso entendeu que, ao deliberar sobre a proibição do fumo em áreas comuns do condomínio, a Assembleia partiu de interpretação equivocada da lei antifumo, concluindo que haveria vedação legal ao fumo em qualquer área, inclusive em ambientes totalmente abertos, e instituiu uma proibição mais ampla do que a prevista em lei, o que exigiria quórum diferenciado, ou seja, 2/3 dos moradores. Uma nova Assembleia poderá aprovar a proibição, desde que respeite o quórum exigido de condôminos. A decisão observou que eventuais incômodos, prejuízo à saúde de terceiros ou proximidade entre moradores, embora relevantes sob o ponto de vista da convivência condominial, não suprem a inexistência de base normativa válida. O COSEVID, colégio que reúne as coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica e familiar de todos os tribunais de justiça do país, tem nova presidente. Durante a posse, houve palestra sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, como mostra o repórter Luiz Carlos Silva. Aperfeiçoar a política de enfrentamento da violência contra as mulheres pelo judiciário, estimular a troca de experiências e uniformizar os métodos, os projetos e as práticas envolvendo a temática. São esses os objetivos do COSEVID, que acaba de trocar de gestão. A desembargadora do TJBA, Nájila Salles Brito, passou a presidência do colegiado à desembargadora Vanja Fontinelli Pontes, do TJCE. Que não percamos de vista que, por trás de cada processo, há uma história, há uma vida, e que clama por justiça.
A nova presidente do COSEVID, que tomou posse durante solenidade na Escola Superior da Magistratura do Ceará, em Fortaleza, destacou a importância da integração dos tribunais de justiça na luta pelo fim da violência contra as mulheres. O Ceará está honrado, feliz e com a sensação de desafio. Desafio grande de trabalhar em rede com o Brasil inteiro para a implementação das políticas públicas em favor das mulheres. Quanto mais nós tivermos ação, mais nós estaremos colaborando para a efetiva proteção da mulher e a mudança de cultura das próximas gerações. A secretária executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa, definiu o COSEVID como uma ação estratégica que terá papel essencial para o êxito do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado em fevereiro deste ano. Tenho certeza que, pela via dessas coordenadorias articuladas e dirigidas pelo COSEVID, acho que a atuação do Poder Judiciário na estrutura desse pacto vai ter um papel fundamental, porque ele não só monitora, acompanha, articula as ações no âmbito do Judiciário, porque a gente vai falar da responsabilização, da aplicação do protocolo de gênero nos julgamentos de violência contra a mulher, do feminicídio, na questão da celeridade das medidas protetivas, que são tão importantes, que salva a vida de uma mulher. A posse teve apresentação de grupo de cordas e palestra sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha. A efetividade da Lei Maria da Penha, após 20 anos, depende menos de criação de novas normas e mais de capacidade de implementação qualificada, coordenada e sensível às múltiplas dimensões da violência de gênero. A gente precisa da união de toda a rede de proteção para fortalecer nossa atuação institucional, porque a Lei Maria da Penha é eficaz para a finalidade a que se destina. Nós precisamos operacionalizar por meio dessa grande articulação em rede, que é o que está acontecendo aqui hoje no Tribunal de Justiça do Ceará com a posse do COSEVID. Por unanimidade, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal validou trechos de decretos que prevêem a incidência do imposto de importação sobre mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorna ao Brasil. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. A Procuradoria-Geral da República questionava a cobrança, alegando que o imposto só deveria valer para produtos estrangeiros. No entanto, a maioria dos ministros seguiu o voto do relator Nunes Marques. Para o STF, quando um produto sai do país, ele rompe o vínculo com o mercado brasileiro. Se ele retorna, entra como uma nova mercadoria vinda do exterior, o que justifica a taxação. Segundo a decisão, não cobrar esse imposto poderia gerar uma concorrência desleal e poderia resultar em distorções comerciais, estímulo a planejamentos tributários abusivos, além de enfraquecer mecanismos de controle e fiscalização aduaneiros. A regra só não vale para casos específicos, como produtos que saíram temporariamente apenas para exposição em feiras internacionais. Juiz não pode realizar segundo juízo de retratação de sentença terminativa, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso teve origem em uma execução de título extrajudicial movida por um banco. Depois da rejeição dos embargos à execução e a tentativa frustrada de citação de um dos réus, o juízo de primeiro grau proferiu sentença terminativa por abandono de causa. Após o recurso de apelação do banco, o magistrado, com base no Código de Processo Civil, inicialmente manteve a sentença pelos próprios fundamentos e determinou a intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões. Mas depois, fora do prazo previsto no CPC, ele reconsiderou não apenas a sentença extintiva, como também a decisão anterior, que havia negado a retratação sem motivação ou fundamentação específica. No recurso especial ao STJ, a parte executada alegou a intempestividade da decisão que tornou sem efeito a sentença terminativa e a primeira decisão que havia recebido a apelação sem retratação. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento, lembrou que é vedado ao juiz decidir questões já definidas relativas à mesma lide. A terceira turma considerou, por fim, que não há nada no processo que justifique esse tipo de retratação, que foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça apenas em situações excepcionalíssimas.
Veja a seguir. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece a imunidade tributária da Ceasa do Paraná. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso atendeu uma reivindicação da OAB do Estado e aprovou a criação de novas varas. O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou, por unanimidade, a criação da segunda vara nas comarcas de Guarantã do Norte, Sapezal e Itapurá. A decisão atende a uma demanda da advocacia e lideranças regionais diante do crescimento populacional e econômico das regiões. Representa um dia histórico, não somente para a advocacia do Estado de Mato Grosso, mas para toda a sociedade mato-grossense, onde nós vamos conseguir avançar com as pautas do interior, da advocacia do interior. Nós temos mais de 323 advogados somente localizados ali naquela região, bem como os outros advogados de outras subseções. Nós temos uma população ali que, se pegarmos a comarca de Guarantã do Norte, Novo Mundo, dá mais de 50 mil habitantes, sendo a maioria dessas pessoas, pessoas vulneráveis, pessoas que moram no sítio, que demandam de forma de uma tutela de urgência do judiciário. E hoje nós tivemos a concretização de um sonho. Para a população, a celeridade processual é um grande avanço, porque beneficia não somente a classe da advocacia, como a população diretamente. A criação da segunda vara de Itapurá representa a materialização de um sonho de muitos anos. Nós vemos aqui representado o interior com muita força e, claro, uma somatória da nossa OAB com o tribunal, um esforço conjunto. Com a aprovação, o Tribunal de Justiça deve encaminhar o anteprojeto à Assembleia Legislativa, que pretende votar a proposta em regime de urgência. A expectativa é que as novas varas tragam mais agilidade aos processos, organização das unidades e uma prestação jurisdicional mais eficiente para quem vive no interior. O plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade tributária da Ceasa do Paraná. Repórter Fernanda Porto tem os detalhes. A decisão do plenário virtual do STF garante que a Ceasa paranaense não seja cobrada por impostos federais. Na prática, a imunidade tributária colabora para a manutenção de preços de alimentos como frutas, legumes e hortaliças. Na ação, a Ceasa do Paraná afirmou que, apesar de exercer apenas funções típicas do Estado, estava sendo obrigada a recolher impostos federais. Situação que, além de prejudicar agricultores e consumidores, com a alta de preços, também ia contra a Constituição Federal, que prevê a imunidade tributária recíproca, norma que proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de instituírem impostos sobre outros já fixados. No julgamento virtual, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, que destacou que a atividade da Ceasa é um serviço público essencial, além do Estado do Paraná deter mais de 99% do capital social da Ceasa, o que reforça que a companhia não tem finalidade lucrativa. Com a decisão, Ceasas de outros estados também podem buscar o reconhecimento da imunidade tributária. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação eletrônica a consumidores sobre abertura não solicitada de cadastro. O entendimento foi firmado pela segunda sessão do STJ sobre o rito dos repetitivos e vai valer para casos semelhantes em todo o país. Os ministros decidiram que é possível a comunicação por meios eletrônicos aos consumidores sobre a abertura não solicitada de cadastro, ficha ou similares, desde que seja comprovada a entrega da notificação ao destinatário. A ministra Nancy Andrighi, relatora do tema repetitivo, explicou que o Código de Defesa do Consumidor determina a comunicação por escrito ao consumidor sobre a abertura de cadastro não solicitado, como forma de evitar que o interessado seja surpreendido com a inscrição indevida em cadastros desabonadores. A ministra observou ainda que a notificação prévia permite, por exemplo, o pagamento de eventual dívida, impedindo a inclusão da pessoa em cadastros restritivos ou adoção de outras medidas. Ainda assim, a ministra destacou a evolução da jurisprudência do STJ sobre o tema,
passando da exigência de comunicação por carta à admissão de notificações por meio eletrônico, como e-mail, mensagem de texto no celular e até mesmo o WhatsApp. Nancy Andrighi reforçou, no entanto, que é indispensável a comprovação da efetiva entrega ao destinatário, embora não haja exigência de prova da leitura da notificação, nos termos de súmula do próprio STJ. E a terceira turma do STJ considera válido o empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada pela ICP Brasil. Hoje é cada vez mais comum resolvermos tudo pela internet, como assinar um contrato. O que antes dependia de imprimir o documento, assinar, ir ao cartório, autenticar a assinatura e enviar a documentação por correio, agora dá para resolver com alguns cliques. A ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas vinculada ao governo federal, é um sistema de certificação digital que garante a autenticidade das assinaturas em documentos eletrônicos. Existem certificadoras credenciadas pela ICP e outras não, como algumas plataformas digitais de assinaturas de documento. Em um caso que chegou ao STJ, a autora da ação afirmou que não contratou o empréstimo consignado e pediu a suspensão dos descontos feitos em benefício previdenciário, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados. O juízo de primeiro grau não identificou indícios de fraude e apontou elementos que indicariam a manifestação de vontade da contratante, como o envio de fotos da carteira de motorista e do próprio rosto. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença ao se basear em medida provisória, segundo a qual documentos eletrônicos que não sejam emitidos no padrão da ICP Brasil só podem ser considerados válidos se forem aceitos pelas partes ou pela pessoa contra quem são apresentados, o que, no caso, não teria ocorrido. A relatora do recurso especial na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, observou que a interpretação do que dispõe a medida provisória deve considerar a realidade das contratações digitais. De acordo com a ministra, a simples contestação posterior da assinatura digital, ainda que não baseada em certificado da ICP Brasil, não basta para anular o contrato quando o conjunto de provas indica que não houve fraude. Na avaliação da ministra, admitir essa possibilidade, mesmo diante de elementos que afastam a hipótese de fraude, comprometeria a segurança jurídica e a própria confiabilidade dos contratos eletrônicos. Com isso, o colegiado entendeu que a falta de credenciamento da entidade certificadora por si só não invalida a assinatura eletrônica. Eleitores sem biometria registrada na Justiça Eleitoral precisam redobrar a atenção com o fechamento do cadastro eleitoral. Repórter Fábio Ruas tem as informações. 6 de abril é o último dia para quem mora no Brasil e não tem a biometria cadastrada acessar serviços da Justiça Eleitoral pela internet. A partir de 7 de abril, eleitoras e eleitores sem biometria só vão poder fazer alistamento ou transferência, por exemplo, de forma presencial, direto nos cartórios eleitorais, até o fechamento do cadastro eleitoral, que este ano vai ser no dia 6 de maio. Depois desse dia, qualquer alteração no título só vai poder ser feita após as eleições. E quem já fez a biometria continua tendo acesso aos serviços da Justiça Eleitoral pela internet até o dia 6 de maio. Empresas pesqueiras de Santa Catarina devem treinar tripulantes para operações de salvamento. Para a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, cabe a um empregador oferecer esse tipo de capacitação. Esse caso teve origem após um acidente em que 7 tripulantes morreram. O Ministério Público do Trabalho ingressou com uma ação civil pública após identificar falhas graves no cumprimento das normas de segurança a bordo dos barcos. Durante a apuração do acidente, o Tribunal Marítimo não encontrou registros de treinamentos de emergência e salvamento exigidos pela norma regulamentadora 30 do Ministério do Trabalho e Emprego. As empresas do setor alegaram que a responsabilidade pelos cursos seria da Marinha e não dos proprietários das embarcações. O MPT, então, pediu que as empresas oferecessem de forma obrigatória instruções anuais, treinamentos e exercícios de salvamento aos tripulantes. Em primeiro grau, o pedido foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região em Santa Catarina, acolheu o argumento de que a responsabilidade seria da Marinha.
Em recurso ao TST, o MPT sustentou que as normas de saúde e segurança do trabalho na pesca são de observância obrigatória dos empregadores e não podem ser transferidas integralmente ao Estado. Para o relator na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, cabe aos empregadores garantir condições adequadas de segurança a bordo das embarcações. Os prazos e orientações gerais acerca do plano deverão ser estabelecidos pelo magistrado na execução, porque a ideia é de que na fase de execução, aqui a clareza estrutural, exista um estabelecimento de um plano de ação para a implementação de uma efetiva capacitação sobre o salvamento. O relator ainda reforçou que essa exigência está amparada na Constituição Federal, na consolidação das leis do trabalho, em convenções da Organização Internacional do Trabalho e na Agenda 2030 da ONU. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma decidiu que as empresas têm a responsabilidade de treinar pescadores para situações de emergência e de realizar exercícios anuais de salvamento. Após a decisão, foram apresentados embargos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Música